Eu queria saber da parte vegetal, qual é o trabalho da Iagro? Na parte vegetal, por exemplo, a gente trabalha na parte de vigilância. Na área de soja, por exemplo, nós temos o vazio da soja, nós temos a ferrugem asiática. Então, nós temos que a vigilância para saber se a pessoa está seguindo os padrões. Eu falo muito que a gente trabalha, vamos dizer, dentro do patrimônio sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, nós não podemos deixar entrar aqui uma doença desconhecida. Como nós temos caso agora do Amaranthus palmeri, que é uma praga que ela não tem controle com o herbicida. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, entendeu? Então, ela inviabiliza o plantio, vamos dizer, da soja. Então, nós não podemos entrar. Então, nós tivemos, vamos dizer, um caso que entrou em Araumori. Começou isso no Mato Grosso. Teve algumas áreas que deram problema lá e nós miramos para isso. Falamos, vamos trabalhar em cima da inteligência geográfica aqui, já na parte vegetal. Preventivamente. Preventivamente. Aí apareceu um técnico, nós descobriu uma planta. Aliás, eu fiquei admirado. Ele descobriu que a única planta que tinha no estado, ele conseguiu achar. Isso já gerou, tudo acendeu a luz amarela e nós fizemos todo um controle na região inteira para eliminar essa parte, vamos dizer, isso relacionado à soja. Vamos explicar, você falou que o técnico achou uma única planta. Uma única planta dentro das vigilâncias de soja. dele. Não, uma planta dessa praga. Dessa praga, que tem essa... Desse caruru, que é o Amaranthus palmeri. E como é que ele localizou? Ele localizou porque ela tem um porte maior, ela tem uma quantidade de semente bastante expressiva, e ele identificou aquilo. Falei, imediatamente já foi mandado para o laboratório, tem um laboratório que é oficial, que é de Belo Horizonte. Foi feito, considerou-se que é realmente aquela planta, e dentro disso fez um circuito em volta. Foi em Araumori, isso foi uns 2 anos atrás. Um município aqui de Mato Grosso do Sul. E aí fez todo um circuito epidemiológico, igualzinho, parte animal, vegetal. Fez o circuito epidemiológico, uma vigilância intensa nessa região, para que não tenha. Então, olha, é um trabalho valoroso, que nos orgulha muito. Se não tivesse sido feito ou descoberto isso, qual o estrago que poderia causar? O estrago seria difundido no estado inteiro. Na soja? Na soja. Por exemplo, o que acontece hoje na parte vegetal? Você tem uma coletadeira, elas vêm as coletadeiras, começam no sul, colhendo a soja. Elas são transportadas, elas vão aqui, passam por aqui, colhe aqui, vai lá no Pará, colhe lá no Pará, vai lá em Roraima, volta e vem, porque vem descendo. Nós colocamos uma lei que a coletadeira tem que estar limpa, porque ela traz um mundo de pragas junto dela, entendeu? Então são medidas que às vezes parecem antipáticas para o produtor, mas são medidas que têm que ser feitas. Preventivas. Nós estamos trabalhando, mais uma vez, dentro do patrimônio sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Então isso, por exemplo, é no caso da soja. Citricultura. Nós temos um problema sério. Citricultura, há 30, 40 anos atrás, o grande produtor era a Flórida. Aí dentro da Flórida, lá, o que aconteceu? Apareceu, produtor de laranja. De laranja, né? E o que aconteceu? Teve o surgimento de uma doença chamada greening. Greening ele é transmitido por um bichinho psilídeo que pica ali, injeta uma bactéria e inviabiliza, tem que cortar o pé de laranja. E o que aconteceu? Acabou com os laranjais lá no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. Esses laranjais brigaram para o estado de São Paulo. E qual que é o panorama hoje? Hoje nós temos um greening em altíssimo nível no estado de São Paulo. Limeira, Araraquara. Grandes polos produtores. Os polos produtores. Então o que acontece? Eles vieram para cá, nos procuraram, automaticamente isso é coisa de 2, 3 anos, uma história até bonita, que talvez eu possa contar ela com muito sucesso para frente. Aí nos procuraram como agência do governo e com o governador. Foi feita política pública para incentivar o plantio da laranja e uma política sanitária. Aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Para para evitar a entrada do greening aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é o que nós temos trabalhado agora. Então tem uma planta que é hospedeira desse psilídeo, que ela não tem sintoma nenhum, que chama a murta dama da noite, que é muito utilizado, porque ela é florida à noite, ela é bem perfumada, tudo mais. Fizeram uma coisa, tem que cortar a murta. Então isso é uma política que é bastante agressiva a nível sanitário. Outra coisa, caminhãozinho de muda. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o que acontece? As pessoas são acostumadas a comprar muda no caminhãozinho que passava ali vendendo os caminhãozinhos. Quem são esses caminhãozinhos?
Aí fomos verificar quem são os caminhãozinhos. O caminhãozinho compra a muda doente lá de São Paulo E traz para e traz para cá. Não sabe que está doente. Mas a gente tem feito, pega essas mudas, é proibido vender essas mudas. São destruídas. Então, quando é destruída, é feito o exame dela, em torno de 20%, 25% estão doentes. Desses Então, caminhõezinhos que a gente vê vendendo caminhõezinhos aí. que você via, porque você não vê mais. Né? Porque a gente Só que dentro da população, a população é muito agressiva com a gente. Fala, o cara está trabalhando, o cara está não sei o quê. Então, é uma situação muito difícil, às vezes, para o técnico, por desconhecimento da população em relação a isso. Então, qual que é a maior arma da Iagro? É o conhecimento e o divulgar o que a gente está fazendo. Que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu agradeço de estar aqui, porque a gente pode falar isso e mostrar qual que é o trabalho que a gente tem feito. Mais uma vez, cuidando do patrimônio sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Está entrando aqui, hoje nós temos em torno de 30 mil hectares já plantados aqui, entendeu? Com uma quantia expressiva, é bem provável que daqui a uns anos a gente tenha as indústrias de laranja migrando para cá. Quer dizer, não tem nada previsto, enfim, mas eu estou falando... Mas a perspectiva é muito positiva. A perspectiva é positiva. Dentro disso, do suco de laranja que é consumido no mundo, 80% provém do Brasil. Então, olha a importância que tem o trabalho da vigilância nessa área vegetal. Então, a gente tem divulgado, mais uma vez dizendo, em cima da informação. A pessoa bem informada, ela consegue discutir, entender a conjuntura do que a gente tem feito. Vem aí o Agropod, o podcast da Rural Business. Aguarde!